Então tá, deixa eu te instruir aqui. Sobrou aí também? Coisa linda. Deixa eu fazer uns comentários, como é que eu acho que tu deve usar esse material. Primeiro pedir perdão para o planeta, né, cara? Porque é o seguinte, ó. Quando me pediram a lista, pô, cara, eu dou 50 e poucas aulas por semana, minha filha, é uma loucura. Não dá tempo de, vou lá, vou fazer um desenho, não tem. Eu sempre gostei de fazer nas minhas provas questões próprias. Porém, cara, se tu faz as tuas próprias questões, tua prova é inferior à prova do mundo. Porque um sujeito que é pago para fazer uma questão vestibular, ele tem dias para pensar em uma questão. Ele faz aula com essa questão. Eu não, eu vou lá e invento uma questão com alienígena para ficar divertido na hora. Por mais que ela possa ter a mesma física, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que os vestibulares são um ótimo exemplar de questões de física. Portanto, eu resolvi abrir a mão e comprei o Super Pro para o professor. Então eu tenho milhares de questões disponíveis. Para mim é fácil criar uma lista. Eu posso estar no aeroporto e lá do domingo selecionar 20 questões. Apesar disso, eu demorei 3 semanas para produzir isso aqui, tu vê, né? Só por falta de oportunidade de tempo de ir no banheiro às vezes, cara. Olha que tristeza. Eu fui lá e selecionei 20 questões dos mais diversos vestibulares que tu pode imaginar, questões honestas. Ondulatória e alguma coisa eletrostática, para te divertir. E eu já trouxe até o gabarito. Isso é um erro. Eu não queria que o gabarito viesse para vocês. Eu queria disponibilizar posteriormente, mas que legal, o cursinho imprimiu o gabarito, cara. Olha que foda. Sabe que eu já vi colega meu? Eu lembro, eu jamais vou me esquecer disso. Sabe o que ele fazia? Ele ganhava a apostila com o gabarito. A primeira coisa que ele fazia era passar o gabarito para as questões, para depois estudar. Não faça isso, cara. Eu até recomendo que tu nem olhe uma a uma, porque quando tu vai olhar o gabarito da 1, teu olho vai para 2, entendeu? E marca o gabarito, fode com o teu estudo. Para aprender tem que errar. Errar e sofrer com o erro. O sujeito que vos fala errou que nem um monstro em física. Eu errei tanto, mas errei tanto que virei professor de física. A pessoa que virou professor de física sem errar não existe. Porque não existe o ser humano que aprendeu. Não, eu fiz o exercício, acertei e aprendi. Não existe. Então, meus queridos, faça 1, faça 2, faça 5 primeiras. E aí, com muita inteligência, olhe o gabarito para ver se está indo bem. Mas não olhe o gabarito antecipadamente, senão vai estar arruinando o nosso serviço. Sofra com teus erros, fique puto. Que merda, por que eu errei? Aonde? A semana que vem, professor, questão tal, resolve pra gente. Professor, mas tem um gabarito. Dane-se, não importa. Traga a tua dúvida que eu vou fazer do meu jeito pra ti, entendeu? Sem estresse, mas sejam inteligentes. Cara, é uma pena, a gente tem impresso várias folhas para cada um de vocês. Eu vou recomendar na próxima vez. Todos vocês têm acesso à internet, acredito eu, né? Cara, se for pela internet, eu acho que consigo disponibilizar para vocês tipo do dia para a noite. Eu dou uma aula uma semana, na outra semana eu já crio uma lista de 10, 20 exercícios. Disponibilizo elas pela internet, tu vai lá, faz ela. Eu ganho até relatório pela internet de qual vocês acertaram, qual não acertaram. Poderíamos combinar assim, né? Professor, todos os professores estão passando falando que podem disponibilizar, que podem mandar, mas até agora a secretaria não passou para nós um e-mail, alguma coisa. Interessante. Eu não preciso, eu tenho a estrutura por conta própria, entendeu? Eles têm a estrutura deles, eu comecei a trabalhar agora aqui e acho que o cursinho é um dos mais organizados que eu venho trabalhando. Mas se isso está acontecendo, eu posso disponibilizar pelos meus meios, entendeu? Posso botar no meu site, tu ir lá e baixar a lista do meu site. Essa foi a primeira. O ano todo nós vamos ter que ter lista se o nosso material falhar em algumas matérias, como aconteceu. Então a gente pode disponibilizar via internet para evitar essa queima de dinheiro e de natureza. Concorda comigo? Quem professor, eu não tenho acesso à internet, me procura, a gente imprime só a lista para quem não tem acesso à internet. Até porque se tu tiver na internet, tu vai ter ela para sempre. Amanhã tu perde essa porra dessa folha e tu não tem mais. Tudo bem? Vamos usar com inteligência esse material. Certo? Eu me senti mal, cara, quando eu vi a quantidade de coisa que eles imprimiram. Não era necessário, né? Meu Deusinho, não. Atrás tem o que é a questão, cara, se era de nível baixo ou médio. Tu vê que as questões têm nível baixo ou médio. Não fique magoado com isso, tá?
Se tu souber fazer todas as de nível baixo, tu passa na maioria dos vestibulares. Se tu quiser de nível satânico, eu arrumo para ti. Beleza? Certo? Show de bola. Eu adoro. Quanto mais difícil, quanto mais divertido. Ondulatória? É isso? É ou não é? Frente de onda, crista vale, amplitude, comprimento de onda. Isso é novo para ti? Período, tempo que demora para completar uma oscilação, frequência, número de oscilações executadas em uma unidade de tempo. Veja o que uma lambida faz. Te mostrei essa fórmula? Te mostrei? Né? Tem várias piadinhas toscas, tu escolhe a tua. V igual a lambda vezes F. Difícil fazer um vestibular sem usar essa equação. Falamos da classificação das ondas? Sim ou não? Classificação. Vamos revisar quanto à natureza. Eram ditas mecânicas e eletromagnéticas. O som é mecânico ou eletromagnético? O som. Mecânica, né? Porque as ondas mecânicas necessitam de meio material. Se não houvesse ar entre nós, por mais que eu me esforçasse, tu não escutaria nada. Ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raio-x e raios gama. Quanto à vibração, as ondas são classificadas em transversais e longitudinais. Eu joguei imagem em ação essa semana. Estou bom de mímica. Assim é como? Valeu a tentativa. Vibração. Transversal é perpendicular, né? Se a vibração se atravessa na direção, então ela é transversal. Se a vibração é paralela ao deslocamento, ela é longitudinal. Tudo bem? Certo? Cheguei a te falar sobre a propagação. Quais são as classificações então? Uni, bi ou tridimensional, né? Tem a ver com quantas dimensões, em quantas dimensões ela se propaga. Unidimensional, ondas em corda, por exemplo. Bidimensional, ondas na superfície da água. Tridimensional, um bom exemplo é o som. E vimos quanto à frente de onda? Frente de onda. As ondas unidimensionais têm frente de onda pontual. As ondas bidimensionais têm frente de onda linear. E as ondas tridimensionais têm frente de onda superficial. Foi até aí que nós fomos? Foi até aí, né? Então vamos ao novo. Foi uma loucura assim porque era novo. Agora vamos com calma. Cara, nós precisamos estudar vários fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Eu vou citá-los e depois nós vamos falar um pouco de cada um deles. Absorção, reflexão, refração, difração, interferência, para começar, nós poderíamos falar desses 6. Polarização. Nem pretendo conseguir finalizá-los hoje, mas vamos pelo menos comentá-los. Absorção dá para falar agora, já e finalizar a discussão. Só não pode, cara, é fazer o seguinte, ó. Questão discursiva. A gente vai decidir a tua vaga. Defina o que é a absorção de uma onda. Aí tu vai lá e responde, é quando a onda é absorvida. Isso fode o cara, não dá. Tu explicar o fenômeno com a própria palavra é inadmissível. Então tu tem que evitar isso que é o clássico, né? O aluno, a absorção é quando a onda é absorvida. Isso não dá ponto nenhum.
Absorção é quando a onda perde energia à medida que ela se propaga. Isso é que é uma onda ser absorvida. Quando a onda perde energia à medida que se propaga. Se nós fôssemos representar uma onda absorvida, sendo absorvida, como é que nós poderíamos proceder? É só mostrar que a amplitude dela vai diminuindo até ela ser extinguida. Mas é importante tu saber que o lambda dela tende a continuar igual. Principalmente se ela não mudou de meio de propagação, aí o lambda vai continuar igual. Outra, a frequência de uma onda não muda. Então a frequência se mantém constante durante toda a absorção. E tem mais, se o lambda está constante, isso só tem uma explicação. A velocidade também fica constante se ela não muda de meio. E isso é constante sempre. A velocidade é constante se não muda de meio. Se não mudar de meio. Que meio, professor? O meio de propagação e do ar para a água, por exemplo. Sempre. A frequência é constante sempre. A velocidade se mantém constante. O que o vestibular vai fazer? No nosso coração, se a onda é absorvida, ela diminui de velocidade, né? Entendeu? E o cara vai usar o teu coração para te ferrar. Ele vai dizer, verdadeiro ou falso? Quando uma onda é absorvida, podemos dizer que ela diminui de velocidade. É mentira! A onda se mantém com a mesma velocidade até morrer. Quando eu grito aqui, tu vê que o som demora para se extinguir, né? O som continua se propagando com 340 metros por segundo aproximadamente até parar. Então, cuidado. Quando uma onda é absorvida, ela perde energia. Se eu olho para ela, o que eu vejo? Eu vejo a amplitude dela diminuindo. E o resto não. A frequência é sempre constante, é a carteira de identidade da onda. Nunca vai mudar. A velocidade só mudaria se ela tivesse mudado de meio de propagação, assim como o lambda. O lambda também vai ficar constante, a menos que ela mude de meio de propagação. Tranquilo, absorção. Esse é o fenômeno mais fácil de estudar. Reflexão. A onda vai bater e vai voltar. Já vou te explicar as regras. Refração é quando a onda muda de meio de propagação e sofre um desvio. Por exemplo, quando olhamos alguma coisa mergulhada na água, nós não estamos vendo o objeto de verdade, é só um delírio. Quando tu olha um peixe mergulhado na água, tu não está vendo onde o peixe está. Tenta jogar um arpão nele para tu ver, tu vai errar. Ele não está onde você está vendo. Quando tu olha o sol não está onde tu está vendo. Tristeza, né? Ah, que bonito o sol hoje. Não, ele não está ali. É um delírio da tua mente, eu vou te explicar depois. Chama-se refração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Mesmo que eu fale atrás da minha mão, tu continua escutando, né? É porque a onda difrata contorna a minha mão, vou te explicar depois. Interferência. Quando a gente fala interferência, o cara pensa, a mãe ligou o liquidificador, estragou a imagem da TV. É muito além disso, nós vamos estudar o que é uma interferência. Polarização é quando uma onda está vibrando em apenas uma direção. Vou te explicar em detalhes a polarização. Mas hoje vamos avançar através da reflexão. Vocês já estão estudando ótica como professor? Já estão estudando ótica? Em ótica nós estudaremos as leis da reflexão para a luz. O raio incidente e o raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nós aqui vamos começar só com a reflexão de ondas em corda. Ondas em cordas. Cara, se eu pego uma corda, amarro ela na parede forte, então essa corda tem extremidade fixa.
direção à parede, eu vou perceber que na hora que a corda tentar puxar a parede para cima, ela não vai vir, já que ela está com a extremidade fixa. Essa corda vai receber um tranco e vai acabar dobrando para baixo, gerando um vale. Cara, tu vê, isso dá para provar em casa, pegar uma corda, amarrar num ponto da parede da tua casa e sacudir ela para cima, tu vai perceber que a corda vai chegar na parede e vai voltar em forma de vale, não em forma de crista. Se tu sacudir a corda para baixo, tu vai ver uma crista voltando em forma de vale. Esse tipo de reflexão é chamada reflexão com inversão de fase. Nome justo, né? Inversão de fase. Era crista, voltou em forma de vale. Se fosse vale, voltaria em forma de crista. Reflexão de ondas em corda. O vestibular volta e meia cobra isso. Vou precisar que tu lembre disso para te explicar ondas estacionárias depois em acústica. Porém, se tu pegar essa mesma corda que tu usou para fazer o mesmo experimento, só que em vez de amarrar ela rigidamente na parede, tu faz um laço nela e passa ela tipo num cabo de vassoura, numa árvore, mas deixa esse laço de tal forma frouxo que ele possa oscilar nesse objeto que tu amarrou. Se tu fizer o mesmo experimento para essa corda que tem extremidade móvel, se tu produz uma crista balançando a corda para cima, tu vai perceber que depois que ela sofrer reflexão na parte fixa, na parte móvel da extremidade da corda, tu vai ver que vai ser uma crista que vai voltar. Por quê? Porque como a extremidade é móvel, a corda, quando puxar o anel para cima, o anel vai vir para cima, formando uma nova crista, que vai se refletir. Então a gente chama de reflexão sem inversão de fase. Sem inversão de fase. Como eu disse a vocês, quando vocês forem em ótica estudar a reflexão da luz, vai ser bem tranquilo o começo da ideia, porque o cara vai te mostrar uma superfície refletora como um espelho, vai te mostrar a reta normal, a superfície refletora, reta normal, porque ela faz 90 graus com a superfície refletora. Na física, 90 graus significa normal. Normal significa 90 graus, perpendicular. O professor chega e desenha lá o raio incidente no espelho. Raio incidente. Esse raio incidente vai chegar com um certo ângulo com a reta normal. Esse ângulo que o raio incidente faz com a reta normal, nós chamaremos de ângulo de incidência. E aí o raio vai se refletir. Claro que o nome desse raio é raio refletido. Parece bobagem, né? Mas tu tem que saber o nome desses elementos para poder entender uma questão que não tenha desenhos, por exemplo. Essa linha azul é a superfície refletora. Um espelho, por exemplo, poderia ser até a superfície de um lago. E aquele ângulo que o raio refletido faz com a reta normal é chamado de ângulo de reflexão. Então o I é chamado de ângulo de incidência e o R é chamado de ângulo de reflexão. As leis da reflexão elas são bem fáceis de compreender. São só duas leis. Leis da reflexão. Primeira lei, o ângulo incidente é coplanar ao ângulo de reflexão. O que significa coplanar? Significa estar no mesmo plano. Coplanar significa estar no mesmo plano. Se tu for pegar um livro, tu vai ver que o livro está escrito um pouquinho diferente, geralmente. Ele diria, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares.
O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Mas eu posso trocar essa frase mais comprida por aquela frase mais curta. O ângulo de incidência é coplanar ao ângulo de reflexão. Se tu for filosofar, cara, tu vai ver que desde os 12 anos de idade tu conhece essa lei. Quando tu brincou com um coleguinha de jogar uma bola um pro outro, a bola quica no chão e tu pega a bola na mão, automaticamente o teu cérebro já mapeou aquela lei. Quando tu joga uma bola assim pro amigo, tu vê, se eu jogar a bola assim virtualmente, a galera sabe que só o pessoal que está nessa direção poderia pegar a bola depois que cair no chão. Se eu jogo a bola aqui assim, ó, a galera sabe que a galera que vai pegar a bola está nessa direção. Se eu jogar a bola aqui assim, ó, a galera que pode pegar a bola após a reflexão está nessa linha. A gente tem consciência disso, né? Porque o nosso cérebro, desde muito tenra idade, já sabe dessa lei. A gente só não tem consciência disso. O senhor não entendi, está me dizendo que uma bolinha ficando no chão se reflete que nem a luz? Sim. Se tu não botar a bolinha para girar, né? Se não tiver efeito na bolinha? Sim. Segunda lei da reflexão, é mais simples ainda. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Segunda lei. Quando tu aprendeu a quicar a bola, como já sabia da regra. Porque quando tu quica a bola inclinado, né, tu sabe que a mão tem que estar inclinada para poder receber a bola, para poder brincar na bola de basquete, fingir que é o cara. Se tu quica muito inclinado, tu não pega a bola, porque o ângulo não vai te ajudar. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando eu falo da luz, é muito fácil enxergar a lei. Mas imagina o som. Imagina que tem um chão aqui, e aí o goeludo chegou aqui e berrou, ei! Aí o som, né, bateu no chão e refletiu. Como é que eu vou representar isso? Até porque o som é uma onda de pressão. Eu não vejo um raio de som sair da minha boca, o raio de som foi para a orelha. Não tem isso, né? Não está vendo raio. Como é que eu vou representar isso? Quando as cordas vocais sacodem o ar, eu vou ter regiões com ar comprimido e regiões com ar descomprimido. Ar comprimido, ar descomprimido. Eu poderia representar o ar comprimido como uma linha cheia e o ar descomprimido como uma linha pontilhada. Ar comprimido, ar descomprimido. Ar comprimido, ar descomprimido. É uma representação justa. Eu pareço normal. É uma representação justa. Como não tem raio nenhum ali, mas a onda é minha, eu posso representar ali um raio. Só que eu não posso chamar de raio de luz, porque não é luz, é som. Aí eu vou chamar de raio de onda. Ondas que não têm raio, eu posso desenhar um raio para representá-la. Aí eu chamo de raio de onda, o nome dele. Eu posso usar esse raio de onda para poder medir o ângulo de incidência com a reta normal. Olha ali que bonito o ângulo de incidência. E nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, a segunda lei. Então eu posso usar o raio de onda que nem existe para poder perceber como é que estarão as camadas comprimidas e descomprimidas de ar. Então tu vê como é que a gente pode representar a reflexão do som. As leis continuam valendo. O raio de onda incidente, o raio de onda refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. As leis continuam valendo. Por enquanto, de reflexão está mais que o suficiente. Saber como é que é a reflexão de ondas em corda, extremidade fixa e extremidade móvel. Conhecer as leis de reflexão da luz, que tu vai estudar mais a fundo em ótica. Não interessa, é comigo ou outro colega, nós vamos estudar isso. E representação da reflexão do som. Como nós temos camada de ar comprimido e camada de ar descomprimido, eu tenho que usar um raio fictício, que não existe, para representar, chamado de raio de onda. Isso é raio de luz. Isso aqui é um raio de onda. Beleza. Já que nós falamos de absorção e reflexão, podemos começar a discutir a refração. Refração. A refração
propagação. Desvio sofrido pela onda ao mudar de meio de propagação. É o desvio sofrido pela onda ao mudar de meio de propagação. O exemplo bom de refração é tu pensar lá naquela situação que tem ar e tem água e tem um peixinho mergulhado na água. Como tem um peixinho mergulhado na água, vou fazer um peixinho assim, bem pequenininho. Olha que bonitinho. Se tu pegar um raio de luz que sai desse peixe e vai em direção ao teu olho, tu pega a reta normal, a superfície de separação normal porque ela faz 90 graus, tu perceberia que quando a luz passa da água para o ar, ela aumenta de velocidade e se afasta da normal. Quando essa luz bate no teu olho, teu cérebro diz, a luz anda em linha reta e tu enxerga o peixe muito mais no raso do que onde ele está. O índio sabe disso. De tanto errar o peixe com arco e flecha ou com arpão, ele percebeu que o peixe não estava onde ele estava vendo. Aí ele ensinou o filhinho dele a jogar o arpão mais embaixo. Aí começou a pegar mais peixe e isso foi passado de geração para geração. Nós da selva de pedra não sabemos disso. Muitos de nossos filhos morrem afogados em piscinas de amigos porque não sabem desse fenômeno. A criança chega na casa do amigo, olha a piscina que ele nunca viu e fica encantado. E olha para o fundo da piscina e pensa, é raso. Aí ele mergulha na piscina, feliz da vida, só que não dá pé porque é muito mais fundo do que ele imagina. Ele está iludido pela refração, ele morre. E a família fica destruída. Tu vê que loucura, né? Como a selva de pedra faz mal para as pessoas em alguns casos, né? É tão tolo isso. Foda. A refração mata. Real, cara, real. Tu acredita que isso tem a ver com a duração dos dias na Terra, né? Se tu for pensar no planeta Terra e na atmosfera terrestre, quando um sujeito que está na superfície da Terra olha o Sol, deixa eu aumentar o desenho, você não vai enxergar. Olha que legal que eu tenho para te mostrar, cara. Se nós observamos o Sol a partir da Terra, superfície da Terra, atmosfera avacalhada. A atmosfera avacalhada porque ela é fininha comparada com o diâmetro da Terra. A Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. A atmosfera tem só 100 quilômetros. A parte importante dela. Se tu está observando o Sol que está lá longe, 8 minutos luz, quando um raio de luz oriundo do Sol atinge a atmosfera terrestre, ele refrata, se aproximando da reta normal. Quando essa luz atinge o teu olho aqui na Terra, teu cérebro diz, a luz anda em linha reta. E tu vê o Sol muito mais em cima do que onde ele de fato está. Então o Sol, não, ele está ali embaixo, não está vendo certo. É a refração. Isso faz com que mesmo quando o Sol esteja escondido na linha do horizonte, abaixo dela, a luz dele já penetra na Terra. Deixa os dias mais longos. Porque quando ele já se pôs, a luz dele ainda penetra na Terra, deixa os dias mais longos. Legal saber disso, né? Que só quando a gente está ao meio-dia e o Sol está sobre nossa cabeça, que nós vemos ele na posição verdadeira. Caso contrário, a refração nos ilude. Primeiro só te expliquei o que é refração. É esse desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Eu ainda tenho tempo. Deixa eu fazer um último comentário sobre refração, para a gente dar continuidade na refração a partir da próxima. Uma coisa que seria legal eu aproveitar esses minutos finais para falar de refração, já que ainda tem uma parte bonita para eu te contar na semana que vem, seria aproveitar o fato de eu ter falado de reflexão de ondas em corda e conectar esse fenômeno com esse fenômeno aqui, cara. Olha só que interessante. Tu deve ter corda mais leve na tua casa e corda mais pesada, né?
Eu tenho nylon, por exemplo, lá em casa de pescaria, que é bem fininho, e tem corda de varal, que é mais grossinha. Eu percebo, pegando na mão, que 1 metro de nylon é muito menos massivo, tem muito menos massa que 1 metro de corda de varal. Quando a gente vai falar de cordas, a gente fala de densidade linear. Densidade linear. O que é a densidade linear de uma corda? É tu pegar a massa da corda e dividir pelo tamanho dela. Uma ideia simples. Imaginem vocês que eu peguei uma corda bem pouco densa e amarrei ela numa corda grossa. Pode ser até um cabo de aço, para tu sentir como ele é denso. Quando eu produzi uma crista nessa corda menos densa, eu percebo que quando esse pulso chega na corda mais densa, sacode a corda mais densa para cima. Por mais que a amplitude não seja a mesma, né? Eu percebo isso. Tu aceita que isso é a refração de uma onda numa corda? A onda estava se propagando na corda de baixa densidade e passou a se propagar na corda de alta densidade. Esse aqui seria o pulso refratado. Pulso refratado. Porém, pensa comigo, quando essa crista chegar na corda mais densa, tu acha que essa intersecção vai se comportar como uma extremidade fixa ou móvel? Tu podes pensar, pode se mexer, né? Porque a corda pode se mexer, mas essa corda é muito mais densa que a outra. Na hora que o pulso for passar da corda menos densa para a corda mais densa, essa intersecção vai se comportar como uma extremidade fixa. E eu perceberei que vai ter uma parte da energia que foi refletida. E aí eu perceberei que o pulso refletido inverteu a fase. Só inverteu a fase o pulso refletido porque a onda estava indo de uma corda menos densa para uma corda mais densa. Menos densa, mais densa. Se eu pegar uma corda mais grossa e conectar numa corda fininha, levinha, uma corda de navio amarrada numa corda de varal, se eu sacudo a corda de navio para cima, gerando uma crista, quando esse pulso chegar na corda mais fina, a corda mais fina vai ser sacudida para cima, como esperado. Então eu estou te mostrando que o pulso, esse pulso é um pulso o quê? Refletido ou refratado? Obrigado pela participação. Quando o pulso chegar nessa intersecção, como a corda mais densa tem muito mais inércia que a corda menos densa, a extremidade dela se comportará como móvel. E aí vai ocorrer um pulso refletido sem inversão de fase. Então eu vou ver esse pulso indo para lá, vou ver esse pulso voltando. Esse pulso é chamado de pulso refletido. Observe que nós somos da corda mais densa para a corda menos densa. Então tu vê, o vestibular gosta de cobrar esse detalhezinho. Refração de ondas em corda. Exemplifiquei refração, isso aqui é refração de ondas em corda. Eu diria que se for decorar isso é loucura. Eu acho que tu pode usar o bom senso para sacar por que o pulso inverte a fase e nesse caso não. E se tu comparar o que aconteceu na reflexão com o que está acontecendo nessa intersecção, tu vai ver que quando vem uma corda mais leve, uma corda mais massiva, dá um tranco na cordinha fina, o pulso inverte a fase, o pulso refletido. Porque o pulso refratado nunca inverte a fase. Não usem drogas, usem preservativo. Vim com um monte de dúvidas semana que vem. Valeu! Quem tiver alguma dúvida rápida, é só esperar. Não,
Fala, meu. Que bom.